A gente compara com a corrida espacial lá nos anos 60, com União Soviética e Estados Unidos competindo para ver quem chegaria primeiro à Lua, para o estágio atual. Olha, eu diria assim, primeiro que esse é um domínio, a gente costuma falar geográfico, né, ou territorial, mas essas palavras já não servem, porque a etimologia da palavra Geo, geografia, ela vem de desenhar na Terra, então já não seria isso, seria astrografia a palavra certa. E aí a gente vai mais longe, né? Esse domínio não era nem, assim, a gente não acessava. Primeira vez que a gente chega, sai, passa a linha de Kármán ali dos 100 quilômetros, anos 40, 1940. Depois, nos anos 50, tal, que começam todas enfim, os acessos ao espaço. E aí, dali em diante, ele se torna mais um domínio terrestre, mas ainda um domínio com dificuldades, né? Tem uma questão tecnológica, uma barreira para você chegar lá, não eram todas as nações. E hoje não, hoje o espaço é um lugar cada vez mais acessado. A gente, dentro da geopolítica ou da astropolítica, diz que o espaço é um dos Global Commons, que são as áreas comuns da Terra, ou no caso do espaço fora da Terra, que você consegue acessar todos os lugares. E só existem 4 Global Commons, que são os mares, o ar, né, os céus, o cibernético e o espacial. Só que, se você pensar assim, né, no cibernético, talvez nem todo mundo está conectado à internet, não são todas as regiões da Terra que tem internet, então tem gente que você não acessa. Se você pensar no marítimo, tem países sem saída para o mar, os landlocked countries. Então eles também não têm saída direta, precisa atravessar por uma parte terrestre. Se você pensar no aéreo, tá bom, mas dependendo da distância talvez você não consiga percorrer se não tiver um aeroporto, uma pista de pouso para reabastecer. Agora, quando você pensa no espacial, você vai acessar todos os lugares da Terra de um lugar muito estratégico, que é de cima. E assim, enfim, a gente vai falar disso mais, mas essa é uma das grandes vantagens astropolíticas ou geopolíticas do domínio espacial. Você tem uma coisa que você conhece bem, que é o high ground, que é o terreno elevado. Então, esse é a última instância de terreno elevado que pode existir. Você está na posição militar mais vantajosa de todas, porque você está olhando de cima para baixo a Terra inteira. E você consegue acessar todos os países. Claro que essa não é a única vantagem, né, do espaço. A gente tem questões econômicas, vamos falar disso, tem um monte de coisa. Mas do ponto de vista militar estratégico, é fundamental o acesso daquilo. E assim, para resumir e entrar na sua pergunta mais direto, o que aconteceu é que nós trouxemos a iniciativa privada para dentro dessa história. E essa é a grande revolução. Essa é a grande novidade. Os americanos decidiram que eles iam privatizar a exploração espacial. E com isso, aí você trouxe a iniciativa dos empreendedores, o modo de pensar. Principalmente da órbita baixa, né? Isso, de eficiência econômica e tal. Enfim, aí você mudou toda a lógica. E hoje a gente tem um indivíduo, como eu sempre falo, que ele é a maior potência de satélites do mundo. Elon Musk, SpaceX, Starlink tem mais satélites do que todos os outros países do mundo juntos. Satélites, claro, que nem o Sérgio falou, da órbita baixa, que é diferente, não é um satélite geoestacionário maior, mas em quantidade, em números de satélite, um indivíduo, uma pessoa, tem mais satélites do que todos os outros países do mundo juntos. Isso é impressionante. Quantos OVNIs hoje em dia são satélites do Musk? O pessoal tá vendo assim, fala um OVNI, né? Mas é um satélite. Aqui no sul do Brasil, a gente teve aquele caso lá no final de 2023 que vários pilotos avistavam, né? Falavam luzes. Aí eu fiz até um vídeo, mostrei pra eles, tem um software que você pega os satélites e mostra qual que era. Eu falei, cara, é tudo Starlink isso aí, cara. Fica tranquilo que nenhum vai te atacar, não. Pode ficar bem. Não tem problema, não. Mas é isso aí, cara. A gente teve uma mudança muito drástica, né? Essa parte aí, o pessoal dá até um nome para isso, né? A gente chama de New Space. Foi quando a gente deixou o espaço antes só era acessado pelos governos e eram tudo cargas gigantescas, né? Satélites que tinham toneladas e tal. Com o desenvolvimento da tecnologia, os satélites diminuíram,
Hoje você tem satélite que a gente chama de PocketSat, que é do tamanho de uma caixinha assim, os CubeSats, os NanoSats, e isso acabou meio que tirando, né? Então não é só o governo hoje que tem acesso, então as empresas entraram nisso aí, muito por conta da mudança que teve nos Estados Unidos depois do programa dos ônibus espaciais, né? O programa dos ônibus espaciais pode ser um marco nessa mudança, porque os ônibus espaciais que começaram ali na década de 80, em 1981, e eles tinham três grandes pilares, que era ser barato, que era ser seguro e que era ser um acesso rápido ao espaço. No final das contas, ele não foi nenhum dos três. Ele era extremamente caro. Um lançamento de um ônibus espacial era 1,5 bilhão de dólares para lançar um ônibus espacial. Esse valor da época ou já atualizado? Da época. Se atualizar, o pessoal faz as coisas, eu não sei a conta que faz, mas na época era 1,5 bi. Ele não era nada seguro, teve 2 acidentes, matou 14 astronautas, e ele não era nada rápido, porque para um ônibus espacial, depois para lançar outro, demorava muito tempo. E isso dominava a órbita baixa da Terra. Quando a NASA decide, então, acabar com o programa dos ônibus espaciais, ela abre para a iniciativa privada a órbita baixa, que é ir até a estação espacial, que é lançar satélites, tudo. Porque antes os satélites eram até lançados pelos ônibus espaciais. Eles eram lançados, eles eram consertados pelos ônibus espaciais. Era legal pra caramba essa dinâmica que acontecia. Aí a NASA fala, não quero mais cuidar disso, cara. Eu vou cuidar do que a gente chama do espaço profundo, que é da Lua para frente, e deixa a órbita baixa para as empresas. E aí que ela começa, ela faz lá o primeiro grande contrato que ela fez para levar carga para a estação espacial, que a SpaceX ganhou, não só a SpaceX, mas uma empresa da época chamada Orbital. A Orbital hoje ela foi comprada pela Northrop Grumman, que é uma gigantesca do setor militar americano, e as duas têm um contrato para levar carga para a estação espacial. E depois ela fez um outro grande contrato, que é o contrato para levar astronautas. Porque em 2011, quando acaba o programa do ônibus espacial, a NASA tem que mandar astronautas para a estação. E aí ela manda pela Soyuz, que é a nave russa. Cada assento, ela pagava 88 milhões de dólares para pôr um americano sentadinho na Soyuz para ir para a estação. E aí ela faz uma nova concorrência, que quem ganha é a SpaceX de novo e a Boeing, para fazer a cápsula para levar astronauta. Dessas duas, só a SpaceX consegue levar e trazer. A Boeing tem aí sérios problemas aí nesse negócio. Então, inclusive se retirou, né, da divisão espacial por enquanto. Exatamente, já se retirou porque deu tanto problema aí com a Starliner, que é a cápsula deles, que eles falaram, cara, vamos sair fora e deixou aí. Então, isso aí foi um marco. E na esteira disso, né, que é quando começa esse tal desse New Space, começaram a surgir várias empresas. Então, a empresa agora, hoje, várias empresas no mundo fazem satélites, porque a tecnologia desenvolveu um tempo, você faz um satélite do tamanho de uma caixa de sapato, você põe uma câmera poderosa ali nele, pronto, você tem um satélite de imageamento da Terra. Você faz um outro, tipo Starlink, né? Starlink é um satélite do tamanho dessa mesa, mais ou menos, entendeu? É um satélite pequeno, em vista do que tinha antes, que era um satélite de 2, 3 toneladas. Hoje são satélites pequenos. Então teve essa grande virada aí de chave nessa história toda da corrida espacial.